Vereador presidente Lucas Carenhato, eu tive que dar uma saída no gabinete, vou pegar o debate um pouco pela perna, não vi o vídeo que foi mostrado ali, mas peguei a sua fala e já tive um pouco dessa experiência e quero lhe dizer que uma vez eu estava em Sorocaba, como secretário da Educação do município de Caxias do Sul, por toda a representatividade que tem, e eu ia falar sobre as comissões internas de prevenção, acidente e violência escolar, CIPAV. E estavam procurando o secretário de Educação de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Aí daqui a pouco estava com uma diretora que estava comigo, e aí ela me apontou, disse assim, aquele lá, daí o rapaz lá, eu pensei que ele era da Bahia. Então, vejam que essas situações, elas não são só aqui do Sul, né? É estruturante. Porém, eu vou por um outro viés, e eu tenho uma amiga nossa em comum, que ela disse, às vezes tem as pessoas que têm que ir com o pé no pescoço, e as outras vezes as pessoas têm que fazer uma reflexão. Mas o mais importante disso tudo é que nós vivemos uma crise institucional. As pessoas têm que ter noção do que representam. Seja presidente da República, porque a gente fica depois justificando as coisas que eles falaram no afã de uma situação, aí depois os militantes, tanto de um lado quanto de outro, ficam dando justificativo do que cada um falou. Ele falou porque falou. Simples assim. Ah, eu não queria ter falado. Mas falou. Então, o que nós precisamos é aprender com os nossos acertos. Às vezes, tem que aprender com os erros. Não, os erros, se a gente continuar aprendendo com os erros, nós vamos ver errando. Então, por exemplo, como é que a gente diminui uma situação de racismo estruturante? Se chegar alguma coisa em mim que vai desconstituir alguém, eu não reproduzo mais essa situação. É simples. Qualquer situação que foi falada de machismo, de preconceito étnico, é assim que as coisas se resolvem. Porque nós temos que aprender a não reproduzir as coisas. E aí as pessoas ficam falando um monte de situação. Não precisa falar para um homem negro que quer preconceito. Eu convivo com isso. Convivi com isso na minha casa. E aí uma vez, quando eu disse que minha mãe era branca, meu pai era preto, disseram que eu estava negando a minha origem negra. Eu digo, mas vocês querem que eu branqueie minha mãe? Que eu pretei minha mãe? Ou branqueie meu pai? Óbvio que não, né? Eu tenho que dizer a minha origem. Então as pessoas se apegam a alguma coisa para justificar a sua ideologia. Nós temos, por exemplo, na Secretaria de Educação, um setor que é o Querer, que ele divulga o letramento, faz com que as pessoas tenham conhecimento para desconstituir o preconceito que nós temos que começar pela educação. Sabe que esses dias eu fui numa escola, óbvio que eu não vou dizer qual escola que eu fui, e eu vou citar uma outra situação, eu fiz aquela mãe e aquela avó refletirem. Foi uma avó se passou lá e ia avançar na secretária de escola. Aí eu me pus na frente dessa mãe e dessa avó. Eu disse, a senhora tem noção do que a senhora está fazendo no ambiente escolar? Aqui estuda o seu neto, aqui estuda a sua filha, e a senhora está dando esse exemplo. Então, são situações como essas que as coisas negativas, é óbvio que eu não vou dizer, porque infelizmente nós estamos passando por momentos difíceis, as pessoas estão projetando coisas que elas não podem alcançar, e aí querem ter o seu momento de fala, de espaço. Mas nós, como lideranças aqui na Câmara de Vereadores, nós precisamos sim ter noção do que representa a nossa extensão de fala. Às vezes a gente não tem essa dimensão. Nós não temos. Quando muitas vezes, se vocês observam, eu sou que nem filhote de coruja. Eu falo pouco, mas eu observo bastante. E aí eu vejo que as pessoas não querem dizer aquilo, mas elas falam, e depois a repercussão não foi bem isso que eu quis dizer. Mas já está falado. Foi para a internet, está falado. É como a fala do Lula. Tem tantas outras. É que nem o senhor falou, capitão Ramon, do Bolsonaro. Entendeu? A gente tem que ter noção de postura. As pessoas, às vezes, faltam postura, faltam conduta na representatividade que ela tem. Então, isso é o relativismo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E as pessoas não se tocam disso. Aí, daqui a pouco, quando estoura, reverbera, e às vezes, para mim, muitas vezes, é botar o bode na sala. Vereadora Daiana, a senhora quer a sua parte? Às vezes é para botar o bode na sala para tirar um outro assunto que é maior no Brasil, por exemplo, como a taxação. A gente pode falar num outro momento. Eu boto o bode na sala e aí eu retiro. Então, meus nobres colegas, essa situação dos preconceitos não pode ter rosto.
Ela é uma causa de todos nós. Homens pretos, homens brancos e mulheres, nós precisamos nos unir contra essas coisas que desconstituem as pessoas. Por isso que às vezes a gente fica um pouquinho triste, mas a responsabilidade que nós temos aqui, ela reforça mais quando esses assuntos vêm à tona, para que a gente pense, e nós não ficamos pegando as coisas que os outros falam para justificar aquilo que a gente acredita. Era esse, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Encerrado o espaço pequeno expediente.